Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use.
onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Olá, amigos do Centro Espírita Miguel, esta casa tão querida que nos acolhe, né? Como estão, né? Espero que todos estejam bem. Viemos mais uma vez agradecer a todos pelas doações recebidas. Até o momento, nós conseguimos a quantia de R$ 15.655. Que Jesus abençoe a todos esses corações generosos, né? Fizemos 4 licitações e recebemos 3 orçamentos. Dentre esses 3 orçamentos, né,
O profissional que veio atender melhor as nossas necessidades foi o que apresentou um valor de R$ 18.000 pela sua mão de obra, né? E então nós vamos iniciar o nosso trabalho, né? Nosso conserto do telhado no dia 14 de março. E nós devemos gastar aí de material em torno de R$ 8.000. Sendo assim, precisamos dar prosseguimento a essa campanha, né, do conserto do telhado. Falta pouco e nós temos a certeza que nós vamos conseguir concluir essa obra, porque não temos dúvidas de contar com esses amigos queridos do Centro Espírita Miguel, esses corações generosos que estão sempre prontos a nos auxiliar. Muito obrigada, queridos amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Suas portas materiais continuam fechadas, mas as espirituais, como sempre, estão abertas para nos acolher e nos receber com muito amor. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje farei as reflexões sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. O item é o 13, a fé e a caridade. Que possamos ter uma manhã de muita paz, muita harmonia, aproveitando as reflexões trazidas neste dia, que muito nos auxiliarão a nos conduzir para a nossa evolução. Graças a Deus. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 40. Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção de mundo interior em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa.
há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Deus, Pai amoroso, justo e bom, a Ti rogamos nesse momento que iniciamos a nossa reunião de fluidoterapia, pensando em todos aqueles que estão vivendo as dores da guerra, das calamidades, das situações que envolvem coletividades. Sabemos que nada foge aos Teus desígnios, mas rogamos pelas pessoas, pelas famílias, para que tenham a compreensão das situações que lhes afligem. Para os governantes, pedimos a lucidez, para que tenham a responsabilidade clara de como interferem com a vida de tantos, que seus mentores espirituais possam envolvê-los em luz e em clareza. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, rogamos por todos os doentes e aflitos, por todas as famílias que se encontram vinculadas nesse momento em prece, para que as reflexões da manhã de hoje possam lhes trazer o consolo, a coragem, a resignação diante das situações que lhes afligem. Obrigada, Jesus, por podermos estarmos aqui nessa manhã e que a Tua luz possa envolver a continuidade dessa reunião, para que as reflexões sobre o Evangelho aqui trazidas possam alcançar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas melhores intenções. Graças a Deus. Bom dia a todos. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. As reflexões trazidas no dia de hoje são sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. O item é o 13, a fé e a caridade. E a mensagem, ela foi trazida por um espírito protetor em Cracóvia, 1861. Vou ler o trecho primeiro, depois fazemos as nossas reflexões. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida.
Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos diversos. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje e em vossa sociedade não é preciso, para serdes cristão, nem o holocausto do Marte, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Como sempre, as mensagens trazidas são de grande ensinamento para o nosso dia a dia. Das mensagens podemos tirar vários ensinamentos, onde os nossos irmãos nos trazem que viemos para a felicidade, sim. Claro, Deus nos criou para isso, para sermos felizes, mas não no sentido que temos materialmente falando, mas sim de que vamos ter uma verdadeira felicidade espiritual e que para isso devemos nos sacrificar não como antigamente, que, como o texto diz, passando pelo holocausto, passando por aqueles martírios, mas sim do sacrifício do egoísmo, do orgulho, deixando tudo isso para trás, tirando de nós esses sentimentos mesquinhos que ainda é tão grande dentro de nós, da vaidade, do ciúme, e que temos muitas coisas a nos inspirar, que a caridade é a principal e que para o nosso sustento nós temos a fé. E assim vamos falar um pouco mais desse capítulo que nos diz amar ao próximo como a si mesmo. Já podemos refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, onde ele nos esclarece qual é o maior mandamento. Ele nos faz pensar, analisar sobre o que precisamos fazer para cumprir esse mandamento. Quais as atitudes que devemos colocar e quais as que devemos retirar das nossas vidas. Nas reflexões trazidas anteriormente, foi falado sobre outros itens que nos dizem também sobre isso, sobre a nossa conduta, como devemos nos conduzir.
os outros títulos foram: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Dai a César o que é de César, lei de amor e o egoísmo. E nas reflexões de hoje, que é sobre a fé e a caridade, vamos iniciar assim: e o que é fé? É a crença intensa na existência de alguma coisa. Fé em Deus, na vida, no universo. É uma crença em algo abstrato que se torna verdade. Para a filosofia, ter fé é crer firmemente em algo, sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real o objeto da crença. É ter confiança, firme convencimento. E qual o fundamento da fé? O apóstolo Paulo, ele ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Existe uma afirmação semelhante que diz: se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. A fé é um princípio de ação e poder. E qual é a importância da fé? Nós já temos uma noção sobre a importância da fé em nossas vidas, que é o que nos impulsiona, nos dá força. Mas ainda encontramos muitos que duvidam. Mas nós já temos a Organização Mundial de Saúde, onde os cientistas atestam que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. Que a crença, ela pode diminuir os riscos da diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e muitas outras doenças. Tanto é que muitos médicos já chegam nas entrevistas e dizem que aqueles irmãos, aquelas pessoas que têm fé, que têm uma crença, que elas têm mais facilidade de obter uma cura, porque elas acreditam e isso lhes dá uma força interior de buscar nos remédios, na medicina, a sua cura. E com isso temos a demonstração do que a fé pode operar em nós. E a doutrina espírita, ela nos mostra, através de várias mensagens, que é através da fé que encontramos esperanças para seguir em frente, para ultrapassarmos as dificuldades, as provas que cada um de nós passa no decorrer da nossa existência. Porque como estamos num planeta de provas e expiações, cada um de nós passa a sua dificuldade. Mas é com a fé, com a esperança, que nós conseguimos ultrapassar. No capítulo 19 do Evangelho, no item 11, Instrução dos Espíritos, temos que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Ou seja, devemos ter fé, mas temos que trabalhar, nos esforçar. Não podemos
não devemos esperar ociosamente que, porque temos fé, Deus vai nos enviar aquilo que desejamos. Temos que trabalhar, buscar, nos esforçar. E ainda temos, através dessas mensagens, que a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Em Mateus, no capítulo 17, itens 14 a 20, encontramos o poder da fé. E ele diz: pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Assim, é certo que a confiança nas nossas próprias forças nos torna capaz de executar coisas que aqueles que duvidam não conseguem. Mas, ainda no Evangelho, encontramos que não podemos confundir a fé com presunção, que a verdadeira fé é humilde. Aquele que deposita a sua fé, que ele confia em Deus mais do que em si próprio, ele sabe que ele não é nada sem Deus, que ele é apenas um simples instrumento da bondade divina, que ele nada é sem Deus, ele nada pode sem Deus. Então, temos que ter fé, sim, mas tendo a humildade de entender que só Deus, que só com Ele obteremos o que precisamos e o que merecemos. Também não podemos esquecer que a fé deve ser raciocinada com controle. E isso nós encontramos numa mensagem de José, um espírito protetor que trouxe em 1862 em Bordeaux a mensagem que dizia: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Credes e esperais, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que ter fé, temos que acreditar em Deus, porque sem Deus não somos nada, mas como a doutrina espírita nos diz, que temos que ter uma fé raciocinada, sabendo por que estamos acreditando e em quem estamos acreditando, em que. E só vamos ter isso com o que diz na própria doutrina, que devemos nos instruir, estudar, e é através da nossa instrução, dos estudos, das reflexões, que vamos ter condições de ter essa fé raciocinada. E ainda sobre essas reflexões, nós temos no Livro dos Espíritos a questão 943, que fala que o desgosto da vida nasce da falta de fé. Lembremos que
A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Tendes fé, pois a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Para o cristianismo, a caridade é uma das 3 virtudes, como a fé e a esperança. O cristão ama a Deus por ele mesmo e ao próximo por amor a Deus. A caridade implica que o fim de todas as ações seja o amor. E Chico Xavier, ele falou o seguinte sobre a caridade: pratique o bem com desprendimento e amor, sem esperar retorno de qualquer espécie pela ação realizada. A caridade é amor. A prática do bem é semelhante, é uma excelente escola para a alma. E no texto que lemos no início, temos um trecho que diz: não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Como complemento dessas considerações de hoje, trouxe a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 124, que diz sobre firmeza da fé. Vou ler a mensagem. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Jesus, Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que por ausência de raiz caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar esforço de si mesmo. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar
alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto imprevidentes descansa em bases estranhas. Provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Mais uma mensagem onde nos traz ensinamentos para que possamos nos analisar, porque aqui diz que temos que ter a nossa fé, vamos respeitar a firmeza da fé de quem a tem, mas vamos edificar a nossa, vamos buscar a nossa fé e firmá-la como uma rocha, pensando sempre, claro, em Deus, que é o nosso Pai, que quer o nosso melhor, que é a nossa evolução. Pensando em Jesus, que nos deixou tantos exemplos de fé, de amor, de caridade, de esperança. Pensemos com essas mensagens trazidas, não só hoje, mas em todo o Evangelho, em todas as mensagens que os irmãos de luz, esses irmãos que nos auxiliam, que nos esclarecem, que foi a boa nova que Jesus anunciou, que seriam as mensagens que nos trariam essa confiança, que nos trariam essa fé e essa esperança, mas nos trazendo também o ensinamento de que devemos trabalhar, devemos nos esforçar, prestar a caridade, porque quando tivermos todos esses pensamentos, todos os ensinamentos em nós, nós estaremos praticando o verdadeiro mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. E assim, vamos encerrando as reflexões, buscando, como já foi dito lá no início, buscando o sustento da fé, tendo esperança, praticando a caridade, para que possamos melhorar e evoluir, como o nosso Pai quer para todos os seus filhos a verdadeira felicidade. Agradeço a todos a atenção dispensada e uma boa semana. Fiquem com Deus, que Jesus ampare a todos nós. Ao término da nossa reunião, envolvidos por todas as vibrações de amor e luz que recebemos desta casa, que nos acolhe, que nos ampara, da espiritualidade de luz, dos médicos, enfermeiros, as irmãs Margaridas, Miguel, Catuíte, vamos agradecer todo esse amparo e pedir por aqueles irmãos que nesse momento mentalizam a nossa casa, clamando amparo, o remédio para seus males físicos e espirituais. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece
Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que sempre nos permite usufruir da sua luz, com a presença de nossos queridos irmãos da Casa de Miguel, que sempre nos auxiliam com sua paz, luz e vibrações de amor nesta reunião de fluidoterapia, envolvendo nossos irmãos encarnados e desencarnados, a fim de melhorarem nas suas dificuldades físicas e espirituais, com a luz dos ensinamentos do Evangelho trazido por Jesus. Senhor, ajude o nosso planeta Terra, cujos países que o compõem ainda trazem a dificuldade do Covid-19, nossos irmãos desempregados, aos irmãos que ainda que são orgulhosos e egoístas, para não perderem a oportunidade de crescer moral e espiritualmente dentro da fé, coragem, resignação, caridade e amor, fortalecendo-os na sua trajetória espiritual. Luz e despertar de nossos irmãos desencarnados que ainda guardam sofrimentos de vida passada e saem em busca de vingança, e com isso se afasta do seu progresso espiritual. Peço também, Senhor, orientação e luz pelos irmãos políticos, a fim de que não se distanciem de seus juramentos de auxílio ao povo. Peço pelos asilos, orfanatos, prisões, manicômios, leprosários. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, gratidão, Maria.
Música